Vitrine de negócios chegou pra quem construiu e nunca parou. Na rádio, na rede, em todo lugar, sua história o mundo vai escutar. Fui celebrar com a Massa FM. Quem tem valor vai mais além. Se tem história pra mostrar, a hora é agora de se destacar. Vitrine de negócios, pra quem quer ser lembrado e nunca mais passar despercebido. Olá pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um Vitrine de Negócios Celebrar Massa FM. Eu estou aqui com a minha amiga Evânia Ribeiro. Mais uma edição, Evânia. Mais uma edição, Ginês. Sempre uma alegria dividir este programa com você. Alegria minha, sempre. Olha, e hoje temos um convidado para falar de muitas coisas, muitas transformações em Dourados, principalmente no mercado imobiliário. É isso mesmo, Ginês. Um espaço aqui no Vitrine de Negócios onde pessoas conhecem histórias, estratégias e trajetórias de empresários que ajudam a transformar nossa região. E hoje vamos conversar com um profissional que há mais de 13 anos atua no mercado, conectando pessoas a oportunidades e, que é interessante, enxergando o futuro, porque a cidade vai se moldando, né? Então ele já construiu essa marca, vem construindo, vem fortalecendo essa marca por conta de um atendimento estratégico e pelo posicionamento de mercado de médio e alto padrão em Dourados. Então hoje a gente recebe aqui nos estúdios da Massa FM o Mário Rubens, que é fundador da Mood Imóveis. Mário, muito bom te receber aqui, seja muito bem-vindo. Obrigado, o prazer é todo meu. Estamos bastante felizes de estar participando desse programa que realmente já é um sucesso, né? E a gente fica muito honrado de poder ter sido convidado por isso. Estava ansioso para participar, Mário? Ah, sim, né? Sempre um... Você vai vendo os outros entrevistados, vai chegar a minha vez. É, porque falar coisa que a gente gosta, falar bom, né? De um assunto que a gente domina é sempre legal. E principalmente estar com pessoas como vocês, que realmente são muito agradáveis pessoalmente, mas também estão levando informações para o mercado que são relevantes. Isso é muito, muito importante, né, para todo mundo que está assistindo, e não são poucas pessoas, são muitas pessoas que hoje estão nessa audiência, e isso que vale a pena, a gente poder contribuir com a sociedade, contribuir não só com o negócio, mas acima de tudo com conteúdo que tenha a ver e seja importante para as pessoas. Perfeito, Mário. E assim como você é uma pessoa de visão, nós temos outros parceiros também de visão que estão com a gente, já participaram e ainda vão participar aqui no Vitrine de Negócios Celebrar Massa. O Buffet Laudir, a Colmeia Imobiliária, a E-Forte Incorporadora, a doutora Mara Piscinelli, Marquesana Marcas e Patentes e a Mood Imobiliária. Temos que agradecer também a Nunes e Gomes Advocacia e Assessoria, o Paulo Lobo da Ademicon, o Grupo Pena, São Bento Incorporadora, a SFT Imobiliária e a Vifran Incorporadora. Mário, para a gente começar, vamos começar do começo, né? Falando um pouquinho da Mood. Claro que a ideia do Vitrine de Negócios é falar um pouquinho também da pessoa Mário, da visão do empresário, da visão de anos de construção nesse mercado. Mas vamos começar falando da empresa primeiro. A Mood está aí completando quase 14 anos. Quase 14 anos. 14 anos. De quando a empresa surgiu lá atrás para hoje, você vem percebendo muita mudança nesse segmento imobiliário em Dourados? Não só em Dourados, como no Brasil todo, o mercado tem se transformado em vários segmentos, várias áreas e por vários motivos, né? O crescimento do mercado ele foi amadurecendo junto com a própria cidade, né? Nos últimos 15 anos,
Dourados mudou bastante, até por conta dos novos empreendimentos que entraram na cidade. E não adianta você trabalhar simplesmente com intermediação. Nós temos que entender e fazer uma leitura de mercado muito, muito apurada para você poder entender o que está acontecendo. E a Mood nasceu justamente para criar uma forma de atendimento diferenciada com essa leitura de muito mais técnica, no sentido não técnica do imóvel, mas entender claramente o que é que o cliente precisa, como que ele quer. E a gente foi passando por fases. Inicialmente, quando a gente brinca que quando você abre uma empresa, você não pode selecionar muito, né? Então, o que entrar qual o tipo de mercado que você quer? Tudo. Você quer tudo. Então, começa depois que você vai se posicionando no mercado. E foi assim conosco também. A gente começou, inclusive a gente começou com grandes incorporadoras aqui também, a gente participou de lançamentos, dos primeiros lançamentos depois da mudança da legislação, a alteração do perímetro urbano, todo esse tipo de coisa contribuiu com os novos empreendimentos. E foi aí que também coincidiu da Mood começar junto com grandes incorporadoras que estão no mercado hoje aqui em Dourados. Mário Rubens, e como nasceu a Mood Imobiliária e o que te motivou a entrar no mercado imobiliário? Foi uma coisa muito interessante. Nós estávamos na associação comercial, a gente estava num grupo lá e nosso desejo era trazer para cá uma feira de franchising. E daí nós fomos até uma cidade amiga de Dourados, que é Maringá, numa feira de franchise. E a gente conheceu uma pessoa lá que ele é proprietário de uma empresa que representava lá umas 100 franquias, mais ou menos. E daí no papo vai, papo vem, ele falou assim, olha, tem uma franquia saindo do forno agora, que é uma franquia de imobiliária. Eu falei, opa, isso aí me interessa. Porque eu tirei o meu Cresce, essa é uma coisa interessante, há 35 anos atrás. Mas nunca tinha montado a imobiliária ainda, por uma série de motivos. Porque eu sempre fui um empreendedor. Eu trabalhava em grandes empresas. Eu tive 3 grandes empregos e nessas grandes empresas eu trabalhava na parte de intermediação, mas para elas. Mas eu sempre tive essa visão empreendedora. E daí, quando ele falou isso, eu falei, me interessa. Daí ele me apresentou o projeto, eu achei bastante interessante. Então a Mood inicialmente era só MUD, com D mudo, e ela era uma franquia. Com o passar do tempo, como eu já era do segmento de franquia há muitos anos, porque eu participei de toda a implantação das franquias da Shell no Brasil. Então eu já estava bastante afinado com esse assunto. E aí não teve jeito, ele falou assim, olha, compra a franquia. Eu falei, não quero. Eu falei assim, o que você quer? Eu falei assim, me dá a marca só. Então a marca acabou ficando comigo e a gente foi desenvolvendo por nossos conhecimentos mesmo. Então começou com uma viagem para trazer uma feira de franquia para cá. Mas eu já tinha essa intenção, até porque a gente, de certa forma, a gente já era para ter aberto uma imobiliária aqui há muito tempo atrás. Mas por outras oportunidades de negócio, a gente chegou a ter uma agência de turismo antes também, que é minha esposa quem tocava ela, e eu trabalhava em grandes empresas. Então foi se adaptando, foi adequando até que naturalmente foi surgindo essa ideia da imobiliária. Então não foi por um acaso. Foi uma construção de muitos anos que a gente vem já desenvolvendo essa ideia de por que ter uma imobiliária. Ô Mário, você contou aqui, eu estava prestando atenção na tua resposta. A Mood está fazendo 14 anos. Você falou que teu Cresce há 35 anos. É um gapzinho só de 20 anos. Né? E aí, você tirou, então você ficou com essa vontade há muito tempo de entrar definitivamente nesse mercado, até que chegou a oportunidade. Mas me conta um pouquinho, por que você tirou o Cresce lá atrás, há 35 anos, até chegar à concretização da Mood? Para ser honesto, quem foi a primeira corretora foi a minha esposa. Para ela não tirar sozinha, eu fui junto com ela. Mas, na verdade, eu ocupava um cargo na empresa que eu trabalhava, que é a Shell, que era assessor de novos negócios. A Shell que mexe com petróleo. Petróleo, certo. Eu trabalhei 23 anos nesse segmento de petróleo. 23 anos? Então, mas sempre na área de expansão de rede, que chama. Que é a expansão de rede? É desenvolvimento de novos postos, né? Então, na época, eu chegava numa cidade que eu nunca tinha ido e a empresa ela se gabava de ter as melhores esquinas do mundo, era de propriedade dela. Então, eu chegava com um cheque em branco, entre aspas. Já era um mercado imobiliário, né? Já era. Você tinha que prospectar lugares. Foi exatamente isso que aconteceu. Então, eu tive já uma visão macro das cidades, que eu tinha que aprender a cidade em um tempo muito rápido. E não é só isso.
Você sabe que quando você fala que é uma empresa grande, a especulação ela triplica o preço, né? Então eu tinha que ficar anônimo, eu tinha que chegar nas imobiliárias, eu frequentava as imobiliárias e eu precisava deles. Eu ia buscar um corretor ou uma imobiliária que fosse confiável para poder fazer um trabalho para nós. Até que tem uma história pitoresca, que eu fui numa cidade pequenininha, fui lá, procurei a imobiliária, falei, só que tem que ser totalmente confidencial essa nossa conversa. Não, fica tranquilo. Daí eu fui almoçar. Chegou no restaurante, eu pedi um prato pro garçom, falei assim, você não é o cara da Shell? No restaurante já estava circulando. Acho que eu não vou poder voltar nessa cidade tão cedo. Mas, enfim, essa motivação, essa experiência lá atrás foi muito importante para mim. Então, sempre eu estive envolvido em negociações, intermediações, não especificamente imobiliárias para mim, como corretor, mas o Cresce a gente tirou lá atrás porque é uma legalidade, mas a minha esposa realmente ela trabalhou numa imobiliária em São José do Rio Preto, foi quando a gente tirou, mas depois aí foi passando o tempo e eu sempre envolvido nessas grandes empresas, até que a gente tomou essa decisão quando a gente viu que era o momento certo. Né? Você saiu da Shell para abrir ou você já tinha saído? Não, eu já tinha Quando saído. Que foi essa virada de chave? Né? Na realidade, da Shell, eu voltei para Dourados, que a gente estava em Curitiba, foi a última cidade, depois de ter passado por várias outras cidades, né? Uma delas foi em Porto Alegre, onde nasceu nossa filha, inclusive em Porto Alegre, depois foi para Curitiba, Bauru, daí que a gente voltou para cá. E quando a gente voltou para cá, logo em seguida eu fui contratado por uma outra empresa de petróleo local. Tá certo? Que foi a Taurus. Trabalhei mais uma temporada boa, 9, 10 anos que eu trabalhei lá. E por fim, eu também fui convidado para fazer um trabalho de diretoria executiva de um grupo de supermercados local. Tá certo? Também tive uma experiência bastante... Pode falar o nome também. É a ABV. É a ABV. Grupo ABV. Não tem... Você trabalhou em grandes grupos, né? E eu na ABV foi uma experiência fantástica, porque o varejo é uma coisa que eu sempre gostei demais. O varejo é fantástico, é uma coisa assim, que deixa a gente bastante... É muito complexo o varejo, né? E quando você estuda, eu fiz um MBA, inclusive, de 2 anos dentro da ABRAS, que é a Associação Brasileira dos Supermercados, especificamente sobre varejo. E com um pouco uma ênfase em supermercados também. Então isso tudo abriu assim, um leque de visão ao longo do tempo, foi agregando informações, agregando essa experiência e expertise de negociar coisas assim, até mesmo BTS, que a gente chama, que é Build to Suit, que é você construir sob medida. A gente fez muito disso nos supermercados, que é uma coisa bem comum, né? Então toda essa experiência foi acumulando, até que você, olha, a gente precisa entrar no mercado para fazer uma diferença, não entrar de um jeito comum, de só pensar na intermediação simplesmente, né? Então a gente vem tratando todos esses assuntos com muita seriedade e com muita serenidade também, que é uma das coisas que faz toda a diferença. Mário, você trabalhou em grandes empresas, né, como executivo, e eu avalio que você deve ter tido lições valiosas nessas empresas, né? Quais lições você trouxe para a Mood Imobiliária que foi válida, que foi valiosa dentro das indústrias que você trabalhou? A primeira delas, que eu acho que é bem óbvio, é que a gente tem que gostar de pessoas. Então, o relacionamento interpessoal é um dos grandes fatores de sucesso e insucesso também. Então, quando você trabalha com pessoas, você tem que ter habilidade para lidar com isso, né? E a gente sempre nas grandes empresas, a gente aprende muito com isso, eles dão um enfoque muito grande nisso. Além disso, as grandes empresas não perdoam qualquer tipo de postura que não seja ética, que não seja honesta. Então isso já é uma criação minha também nesse formato, mas só que acentua mais ainda, você começa a entender que tem muitos negócios que eles muitas vezes são forjados de uma forma não muito correta. E as multinacionais, elas não deixam isso, porque elas são visitas num país como o nosso e eles não deixam você fazer nenhum tipo de coisa errada. Então, as experiências foram pessoas, a forma de fazer negócio e, acima de tudo, você tem a humildade de reconhecer que você está sempre tendo que aprender. Então, eu gosto muito de aprender, sou assim, apaixonado por fazer coisas novas, porque a gente, se não se reciclar, e aí vem uma coisa pitoresca, o que me atraiu no nome de Mood, porque lá atrás, quando eu fiz um curso na Shell há uns quase 30 anos atrás, eu ouvi uma frase de uma pessoa.
num treinamento o treinamento era exatamente sobre processo decisório, como se você toma a decisão. E lá atrás ele falou assim, a única certeza que a gente tem além da morte é que as coisas vão mudar. Então você não pode ter medo de mudança. E quando eu vi o nome Mude, eu falei, opa, pera um pouquinho só, isso tem tudo a ver comigo, porque eu não me importo com mudança. Eu já mudei tanto, além de locais, eu mudei muitas vezes de direção. Eu não tenho medo de... Bateu o nome. Daí o nome bateu com o jeito que a gente encara a vida e os negócios também. Então mudança é uma certeza e a gente não pode achar que nós estamos só num caminho. A gente tem que estar olhando o mercado com muito mais delicadeza, com muito mais profundidade. O negócio nosso de imóveis é um negócio de profundidade, não é um negócio superficial. A pessoa que trata isso de uma forma superficial, ele não consegue ficar muito tempo no mercado. E é isso que a gente não é. E é isso que a gente quer cada vez ser mais profundo. Então essas são as lições primeiras. Lições valiosíssimas. Muito importantes. Não, e essa visão de mudança é interessante, né? Que você falou aqui. Eu acho que já valeu a pena a entrevista tem gente que tem medo, né? Receio das mudanças, de encarar. E as várias pessoas que a gente já entrevistou aqui, né, Ivânia? Todos falaram de grandes mudanças, né? Porque quando você muda no sentido de... É um ajuste de rota, né? É enxergar uma oportunidade nova. E, Mário, com base nessa resposta tua, quando você olha para Dourados hoje, do que nós tínhamos há 14 anos, quando começou a Mude, o que está mudando? Dourados está recebendo em torno de 10 mil pessoas por ano. 10 mil? 10 mil pessoas. Isso aí é IBGE, não é opinião. Então é um fato, né? São dados reais. E isso faz uma diferença nos negócios, faz uma diferença até mesmo na cultura da cidade. Dourados, para mim, sempre foi uma cidade acolhedora. Eu sempre falo para todo mundo, desde há muitos anos que eu vim para cá, desde o começo, que faz mais de 32 anos que eu vim para cá. Então, quer dizer, na primeira vez, né? Eu vim para Shell, depois eu fui para outros lugares. Mas o fato é que eu sempre vi Dourados como uma cidade acolhedora. As pessoas vêm de fora, tanto é que, né, Colônia Gaúcha, nordestina, aqui tem CTG, tem CTN, enfim, é uma cidade que ela acolhe muito as pessoas. Só que com esse aumento da população e principalmente por ser um centro econômico do estado, realmente assim, é um polo de negócios, é um polo de tudo, e ainda temos uma terra maravilhosa, super fértil, a gente tem a oportunidade aqui de experimentar uma cidade que ela cresce muito, mas ela não cresceu só em tamanho. Eu acho que ela cresceu em mentalidade, ela cresceu no formato das pessoas amadureceram. Então, quando se trata de uma cidade de abaixo de 300 mil habitantes, normalmente se reclama muito que falta diversão, falta isso, falta aquilo. E Dourados, guardadas as devidas proporções, eu acho que ela é completa em vários aspectos. Na área médica, na área de educação. Então, o próprio comércio, nossa, é um comércio bastante forte. E eu acho que agora, com a vinda dos agroindústrias, também está mudando o perfil um pouco também da cidade nesse aspecto. Então, quando houve um aumento do perímetro urbano, expandiu também novos empreendimentos para a cidade. Ao mesmo tempo, também houve uma mudança na legislação no que diz respeito à verticalização. Antigamente só podia apartamentos, edifícios até 11 andares. Hoje está o que a gente chama de gabarito livre. Então, devido respeitando as leis e as normas do uso de solo, você pode fazer do tamanho que você quiser o prédio. Tanto é que já surgiu 34 andares, agora está vindo 44 andares. Então, a cidade não é só horizontal, ela está crescendo vertical também. Então, eu acho que a cidade amadureceu em vários aspectos. Então, os negócios são mais sofisticados e a gente não tem pessoas desavisadas mais. Aqui, a maioria das pessoas são muito bem informadas. E é claro que o mundo mudou e o nível de informação hoje está na mão. E agora no mundo das IAs mais ainda, e é um desafio para todo mundo. Como é que você toca o teu negócio hoje sem estar com a IA? A nossa empresa, por exemplo, hoje ela é atendida por uma IA.
Tá certo? Então, ela é uma especialista no mercado imobiliário. Então, ela atende como uma especialista que muitas vezes fala melhor que eu, às vezes até. Ela é treinada para atender especificamente o mercado imobiliário. E 24/7, né? 24 horas por 7 dias. E fala muito bem, ela conversa muito bem. Às vezes tem pessoas que mandam beijinho, quer tomar um café junto, quer marcar. Então, é uma coisa muito interessante. E eu coloquei o nome dela de Marina, que é o nome da minha filha. Então, já criou várias confusões. A Marina pediu para falar com você. Eu falei, filha, quem que é? Não falei com ela. Foi eu não, era a Marina Iá. Era a Iá. Ô Mário, falando em mudanças, a Mood, no decorrer destes 14 anos, também mudou, evoluiu, né? Você acabou de falar aqui de A. E vocês também se posicionaram no mercado como uma imobiliária de médio e alto padrão. Né? O que levou a Mood a tomar este posicionamento? Mais uma vez, quando você consegue ler o mercado, quando a gente está falando de mercado, a gente tem que ler as pessoas. As pessoas mudaram e o nível de exigência das pessoas mudaram. Então, antigamente, não que as pessoas nunca foram exigentes, mas só que mais uma vez, com a entrada de novos empreendimentos, e alguns deles muito sofisticados, aí com classe A e B, Triple A, que a gente chama, que são os 3As, são pessoas que elas não querem saber de metro quadrado, tijolo, não é isso que eles estão procurando. Eles estão procurando outra coisa, eles querem saber de estilo de vida, eles querem saber sobre com quem que eles vão conviver. Né? Quem são as pessoas que vão estar lá? Enfim, tem uma série de perfil, né? De exigências que não tinha tanto no começo. A gente começou vendendo no loteamento popular. E cada público tem uma reação diferente. O público popular, eles olham quanto que cabe no orçamento dele. Eles não estão tanto preocupados com o relacionamento, por exemplo. A hora que você começa a subir o nível de valores de imóveis e tal, muda também o comportamento das pessoas. Quando você fala de primeira moradia, é uma coisa. Quando você fala de segunda moradia, é outra. Quando você fala de terceira moradia, só para vocês terem uma ideia, a estatística no Brasil é 1,9 imóveis na vida. Então, isso média no Brasil inteiro. Então, é mais ou menos o seguinte, é um imóvel a cada 35 anos, 40 anos que você compra, tá certo? É mais ou menos essa conta. Então, se você perder o timing da compra de um imóvel, você vai vender quando para ele de novo? Entende? Então, esse foi um estalo que deu na minha cabeça. Eu falei assim, se eu não mudar o jeito de eu tratar o mercado, porque eu não posso pensar em vender só um imóvel, eu preciso me relacionar com a pessoa para que a gente entre na vida dele. Entra na vida não de forma invasiva, mas de uma forma participativa, no sentido de entender claramente o que ele quer e resolver problemas que às vezes são muito antigos. Uma outra característica que eu acho que eu não falei para vocês é que eu tenho 3 formações de coaching. Eu fiz personal coaching, business coaching e mais personal coaching. Para que eu fiz coaching? Para ser um coaching imobiliário. Para eu entender, porque a gente fala tanto das crenças limitantes, esse tipo de coisa de coaching, mas na realidade eu fiz tudo isso daí porque eu preciso entender como que as pessoas agem. Por que você tem uma casa alugada há 25 anos, você paga aluguel e não tem a sua casa própria? Quando eu faço esse teste, eu pergunto para a pessoa, a primeira resposta é: eu não tenho dinheiro. Mas daí você vai ver o nível de gasto dele com coisas supérfluas, com outras coisas, é muito maior. Então a pessoa não prioriza, às vezes, uma das coisas que é muito importante, que é a moradia. Então isso foi crescendo e à medida que foi crescendo, não é que a gente achou que o mercado de médio e alto padrão é mais lucrativo ou menos lucrativo, mas ele tem mais a ver com até a nossa visão empresarial. Porque faz parte do nosso negócio ter um networking agradável, a gente gosta de pessoas, a gente sente prazer de estar com as pessoas e principalmente prazer em fazer negócios, não pelo dinheiro só, mas a gente costuma dizer que nós gostamos de tornar nossos clientes amigos também. E esse negócio sem ser falsa modéstia nem nada, a gente consegue atrair pessoas para próximo de nós e a gente consegue manter esse relacionamento. Então, eu acho que isso é muito importante no mercado. Mário, me chamou a atenção você falar aí da questão das formações que você teve para ler o mercado. Então você faz um raio-x do mercado. Eu queria aprofundar mais um pouquinho dessa parte de comportamento do consumidor, que eu acho que aí está um grande diferencial da Mood.
que é o entendimento, né, global do interesse. E quando a gente fala de médio e alto padrão, que hoje é o teu segmento, o que as famílias querem de verdade? O que elas estão buscando, né, projetando aí, se for de qualidade de vida, estilo de vida, mas enfim, o que elas estão buscando? Assim, são alguns aspectos principais, né? Dentre eles está a segurança jurídica. É uma coisa muito importante, porque a compra do imóvel ele mexe com a estrutura, com a espinha dorsal de uma família. Ninguém, por mais, não importa qual é o nível financeiro da família, ninguém compra um imóvel por impulso. Resolvi comprar um imóvel, acordei com a vontade de gastar 1 milhão hoje. Não, ninguém é assim. Uma outra informação interessante é que a jornada de compra do imóvel ele gera de 7 a 25 meses. Ninguém toma decisão de um dia para o outro. Então, se eu tiver pressa de fazer negócio, eu perco o negócio porque o cliente ele vai se sentir sufocado. Então, a primeira coisa que ele quer, essa parte jurídica. A segunda, ele quer sentir que ele é entendido. Porque o problema é mais complexo, porque não é uma situação só. Porque quais são os motivos que fazem você procurar um imóvel novo? Ou para investir ou para morar. E quando é investimento, é uma coisa complexa porque depende do perfil do investidor. É aí que a gente tem que ter uma leitura muito clara com quem que eu estou falando. É imediatista? Como é que é? Porque o imóvel ele é altamente rentável, mas ele não tem a liquidez igual você deixar o dinheiro numa aplicação diária. Certo? Entretanto, de médio e longo prazo, é o negócio que está mais que comprovado que é o mais rentável, é o imóvel. Tanto é que eu sempre brinco, me aponte um bilionário que não tem muitos imóveis. Tá certo? Porque o imóvel é a garantia real, a única coisa que é realmente garantia real é o imóvel. Então, além disso, como eu já falei antes, ele quer ter um estilo de vida novo, ele quer fazer upgrades. Como eu falei daquele tempo entre uma compra de imóvel e outra, as coisas foram mudando à medida que entraram novos empreendimentos. Então, hoje ele compra um imóvel, às vezes até financiado 30 anos, 35 anos, mas ele não vai ficar 35 anos nesse imóvel. Ele pretende ficar uns 4, 5 anos. Daí até que ele se capitalize um pouquinho, ou ele quita o financiamento, ou ele faz um negócio para dar um upgrade. Então, normalmente as pessoas eles querem ir crescendo em vários lugares. Então, na cidade aqui, por exemplo, os condomínios fechados foram os que mais se expandiram aqui na cidade. Então, virou uma febre e um objeto de desejo muito grande. Todo mundo se adaptou? Não. Tem muita gente que entrou, saiu, tem gente que não quer ir. Então, graças a Deus, tem gosto para tudo. Tem mercado para todos, Tem mercado para todos. Então, hoje mesmo eu fui visitar uma casa muito boa que é fora de condomínio. E a casa é ótima. A casa 4 quartos, 4 suítes, tem tudo bonitinho. E a casa tem um preço bom, localização boa, tudo. E a gente já tem gente interessada nisso, porque tem gente para tudo. Então, basicamente, esses fatores são muito importantes. O fator financeiro, ele chega muito mais para o homem do que para a mulher. Porque hoje, em vários mercados, a mulher já tem um poder de decisão muito grande. No imóveis é quase 90% é a mulher e os filhos, né? Se for adolescente, então, tem uma influência muito grande. Agora, tem algum homem casado que já decidiu sozinho? Não tem, né? É difícil, né? Eu não conheço ainda. Se decidiu sozinho, teve que voltar atrás. Não existe. Mas é muito difícil. Mas o detalhe todo é que, graças a Deus, que hoje as famílias são mais democráticas. Né? Vamos falar assim para defender o nosso um pouquinho. Então a gente tem que deixar para... Mas é que eu entendo que a mulher, ela tem realmente um domínio maior sobre essa parte, né? Desde do tempo das cavernas, que a mulher é da caverna, então é da casa. Então, não que ela seja dona de casa, longe disso, mas é que é uma forma da mulher se sentir mais segura, né? E hoje a mulher é totalmente dinâmica, está assumindo papéis maravilhosos no mercado e eu sou super favorável a isso, né? Não tenho nem um pouco de restrição, muito pelo contrário. Só que os homens, eles deixaram de participar na decisão por culpa deles mesmos. Por falta de interesse, por falta de ascendência até mesmo sobre a família nesse sentido. Mas eu acho que é natural, não tem nada de errado nisso, né? Então, a partir do momento que você sentiu segurança jurídica, que você entendeu que financeiramente é um bom negócio. E quando eu falo de bom negócio, não é que você está comprando um negócio barato.
Tá certo? O principal fator hoje é quanto que esse imóvel vai valorizar ao longo do tempo. Porque só para vocês terem uma noção, quando você compra um imóvel na planta, e você, em média são 3 anos para você receber o imóvel, nesses 3 anos é quase 30% a 40% de valorização sem você fazer nada. Então ele valoriza só na parte de construção. Organicamente. Organicamente. Então nós falamos de 10% ao ano em imóvel, gente, é muita coisa. É muita coisa mesmo. Então, isso também faz uma diferença, porque tem imóveis que ele já chegou vamos dizer assim, no teto de valorização dele. E, então, não vai vender mais? Vai, desde que seja para você, eu quero morar. Tá certo? Então, não tenho intenção de comprar aquilo lá para especular, para vender para frente. Então, mas mesmo assim, ainda o imóvel ele é mais seguro e ele ainda cresce o preço. Mário Rubens, a gente vê que você tem uma leitura muito clara, né, Ginês, do mercado imobiliário. E o que a Mood entrega de diferente para este consumidor que é um pouco mais exigente, digamos assim, mais bem posicionado? A gente busca ter sensibilidade em relação às pessoas. A gente busca não ter pressa, que é uma das coisas que a gente percebe claramente. A gente procura ter, acima de tudo, muita discrição, né? Porque as pessoas têm uma dificuldade, ninguém gosta de ficar exposto, né? Então, ainda mais, quanto mais alto padrão, mais discreto você tem que ser. Então, a gente não trabalha com pressão, a gente não trabalha com superficialidade, porque quanto maior for o negócio, quanto maior for o imóvel e as famílias juntas, você tem que ser mais profundo, você não pode ser superficial. Então, onde que a gente se situa hoje no mercado da Mood? A gente quer sempre ser visto como uma empresa que ela é madura. O mercado está maduro. Então a gente precisa ser maduro, a gente tem que ter a sensibilidade, tem que ter velocidade também, a gente não pode ser estático, muito pelo contrário, a gente está sempre em movimento. Então, ao mesmo tempo que a gente tem que ser sensibilidade, a gente tem uma visão, uma clareza muito grande. E essa clareza é que a gente tem se posicionado. Nos últimos anos a gente se posicionou tanto na nossa marca, que a gente mudou as cores da nossa marca, a gente mudou um pouco a nossa logo também, mudou a nossa empresa, o formato dela interno, ela é um formato mais agradável para as pessoas que vão lá. Vocês já tiveram o prazer de nos visitar. Então a gente procura, não é luxo pelo luxo, é bem-estar, fazer com que as pessoas se sintam bem. Então quando eles nos procuram, nós temos esse desejo de que as pessoas fiquem à vontade. Então não é deixá-los pressionados e muito menos assim soltos, né? Poxa, o que eu vou fazer? Será que é um bom negócio? Será que eu vou me sentir bem? O perfil da minha família vai se adaptar lá? Então, por exemplo, os filhos estudam numa escola na região norte, eu ofereço uma casa no setor sul. É um bom negócio, ótimo, uma casa maravilhosa. Mas a mãe para atravessar a cidade inteira, 3 vezes na cidade. Você tem um olhar muito coerente. Eu tenho que ter uma visão que a gente chama de visão helicóptero. Você tem uma visão macro de cima, e você vai aproximando o micro. Então, se você não conseguir enxergar cada segmento da sociedade, aonde que ela se encaixa melhor, você está totalmente fora e você vai queimar o filme junto com essas pessoas e vai falar assim, poxa, essa pessoa não está preocupada comigo, ela está preocupada com o meu dinheiro. Até porque se você talvez acaba indicando um imóvel bom, mas numa localização não tão boa, que não atenda aquela família, às vezes é a casa que ela vai morar nos próximos 10 anos. Exatamente. É uma responsabilidade muito grande. E o próprio nome diz imóvel, então você não consegue mudar. Você pode, o americano sempre fala isso, várias pessoas já falaram no mercado aqui mesmo, que location, que é localização. Localização é muito importante, porque você não muda. Então eu desenvolvi um sistema que eu chamo de 6 main points. Eu falo em inglês para facilitar, mas são 6 pontos mais importantes no imóvel, que são os pontos mais importantes para quem quer comprar um imóvel também. Que são eles: a primeira, localização. Não nessa sequência, são só os 6 itens. A primeira é a localização, a segunda é a tipologia. Que tipo de casa que você quer? É um apartamento? É uma casa? Quantos quartos você precisa? Quantas suítes? Esse tipo de tipologia. A terceira delas é a qualidade. Você quer um imóvel novo? Você quer um usado? Você quer um reformado? Você quer um detonado para pagar barato e reformar? Para reformar. Tá certo? Então tem tudo isso. O quarto é o seguinte, são os diferenciais que tem que ter nesse imóvel. Tem algumas coisas que você não abre mão. Eu quero piscina, e se não tiver piscina eu não quero imóvel. Eu quero na região norte, se não for na região norte eu não quero. Então são algumas exigências que tem que ter.
O quinto e o sexto são óbvios, é o preço e a forma de pagamento. Então, esses 6 pontos são os pontos que eu faço minha leitura de cada um. Porque eu tenho que classificar os imóveis que entram na nossa carteira, eu classifico nesses 6. Bom, qual a localização dele? A localização é essa aqui. Pô, não tem localização ruim, porque na realidade para cada cliente, né, tem uma lógica, uma situação. Só que eu tenho eu tenho que qualificar o imóvel de acordo com o público que faz sentido para ele, aquele tipo de coisa. Então, essa que é o grande diferencial da gente conseguir entender exatamente qual que é o perfil dele e onde que encaixa o imóvel certo para ele. Porque realmente não é enfiar imóvel, não é vender por vender, não é aquela afogadilha de querer vender. Então, isso é importante. Ô Mário, diante disso, qual o maior erro que o cliente comete ao comprar um imóvel? Eu acho que o maior erro é ele não se aprofundar no conhecimento, ele realmente não entender quem é que está falando com ele. Tá certo? Qual é o nível de conhecimento que essa pessoa tem para não incorrer em algum erro. Porque, infelizmente, eu não falo mal de absolutamente ninguém, mas acontece que falta de conhecimento acaba podendo induzir o cliente ao erro. Induzir o erro, né? Induzir o erro. E isso às vezes não é proposital, muitas vezes não é proposital, a maioria das vezes não é proposital, às vezes é por falta de conhecimento mesmo. Por isso que eu estudo 24 horas, eu assisto televisão, estou com um notebook aqui, celular e mais laptop. Eu fico o tempo inteiro ligado, 360 dias no ano, porque eu preciso estar muito atualizado. As coisas são muito dinâmicas e aí o cliente ele percebe quando você entende ou não. A hora que você vai numa casa de alto padrão, se ele fala de um tapete que ele tem essa qualidade, etc. e tal. Se você não tiver noção do que é um tapete daquela qualidade, você não consegue nem sequer entender o que ele está falando. Tem um quadro aqui que foi uma pintura de tal artista. Se você não tiver nem noção disso, então aí você fala, pô, mas tem que conhecer isso? O bom profissional ele tem que conhecer de tudo. Você já vendeu imóvel com mobiliado já? Com decoração? Porteira fechada. Porteira fechada, né? Você me falou do tapete, eu lembrei. Você já vendeu a porteira fechada? Tem muitos negócios assim? Existe, está aumentando isso, porque como tem muita gente vindo de fora para cá, aí as pessoas têm um desejo de ter pouco trabalho. Vamos dizer assim, tá certo? Então, mudança dá trabalho, né? Já está ajeitado no trem. E especialmente no que diz respeito ao mobiliário. O que é solto, por exemplo, mesa, sofá, às vezes nem sempre a pessoa quer, porque às vezes é de gosto mesmo, sabe? Mas principalmente as coisas que são mais fixadas, que é a partir de marcenaria e tal, tem que ter muito bom gosto. Mas a porteira fechada é interessante, porque tem vários casos que a gente já negociou, que até o quadro a pessoa fala assim, eu quero que deixe esse quadro. Mas foi minha mãe que deu. Eu falei assim, não sei, mas eu quero esse quadro. Mas se a condição do negócio então fica. Vendeu até o quadro da mãe. Até o quadro da mãe e acabou ficando. Mas acontece isso mesmo e está aumentando. Em alguns casos de locação que a Moody ela só trabalha com compra e venda, a gente não trabalha com locação. Então, mas a gente tem parceiros que atendem a locação, a gente nunca deixa o cliente na mão, a gente sempre procura orientá-lo e ajudar também. É isso aí. O Mário, e hoje como você avalia que a Moody Imobiliária se encontra no mercado? Qual nível de condução vocês se encontram perante os clientes de médio e alto padrão? Eu acho que cada dia mais a gente procura se posicionar, né? O posicionamento e a clareza para o mercado do quem nós somos e o que nós queremos fazer. Então, toda vez que a gente tem um relacionamento com o cliente, a gente procura deixar bem claro para ele e tudo isso que eu falei para vocês, entende? Deixar, não é no discurso, porque nós não estamos falando de uma empresa que fica falando as coisas. Vocês vivem isso, mostra, né? A gente vive esse negócio intensamente e as pessoas percebem. Claro, como eu disse, hoje não tem gente desavisada. Todas as pessoas estão bem informadas e muitas vezes a pessoa vem perguntar sobre um imóvel que ele sabe mais do que eu.
porque ele é vizinho, coisa parecida, né? Então a gente tem que ficar muito ligado realmente na percepção real, na profundidade do negócio. A gente tem que conhecer bem o cliente. Se a gente não conhecer bem o cliente, a gente está cometendo um grande erro e sujeito a realmente ser abandonado pelo mercado. E é isso que a Mood não quer. A gente está trazendo grandes empreendimentos para a cidade, tá certo? Eu não deixou eu perguntar, eu ia perguntar isso aí agora. Mas Mário, eu queria pegar, como é aquela técnica que você falou do helicóptero, como que chama? A visão helicóptero. Visão helicóptero. Então eu quero pegar a tua visão helicóptero agora. Aprendemos uma nova hoje, visão né? helicóptero. Gostei dessa aí, Mário. E assim, Mário, você está dando uma aula pra gente aqui, né, da forma como você enxerga o mercado. E você falou de grandes empreendimentos, a gente vai entrar nesse assunto agora. Mas a hora que você olha para Dourados, existe tendência, ou seja, mais e mais condomínios, ou mais verticalização, ou os dois juntos, enfim, me fale um pouquinho agora para onde Dourados está indo nessa visão helicóptero tua aí. Se você, eu brinco que Dourados parece uma pomba, né? Que ela tem um sentido meio retangular, assim, porque a gente está limitado pela aldeia indígena na região norte. A região sul é uma região que ela tem muito APP, tem muitas a parte de córregos, esse tipo de coisa, e ela é mais acidentada. E a região leste, na entrada vindo de Campo Grande, ela tem uma característica de empresas e tem muita área vagas ainda e tem um certo poder aquisitivo um pouco mais baixo. E a região oeste, que também era reconhecida como uma região de Minha Casa Minha Vida, está se transformando. Agora a bola da vez é a região oeste da cidade. Ela está crescendo para lá por uma questão assim, que a região norte, que foi os grandes empreendimentos foram para lá, ela praticamente zerou, praticamente não tem mais áreas. Não tem para onde crescer. Não tem para onde crescer, a não ser, obviamente, que as construções que por muitos anos ainda vão acontecer lá. Mas a região oeste é uma região, no que diz respeito à horizontal, é onde que ela vai crescer mais. Só que o vertical, ela também está chamando a atenção. Em que sentido? É que a qualidade dos edifícios e principalmente quando eu falei sobre estilo de vida, hoje os projetos mais novos, eles também trazem diferenciais que antigamente não tinha nos prédios mais antigos. Então hoje você tem um clube dentro do prédio, então você tem um clube bem agradável. E quem gosta de verticalização, de morar em prédio e aprende a morar num prédio, começa a conviver com situações muito agradáveis também. Então hoje nós temos grandes empresas entrando na cidade, trazendo novidades, qualidade muito grande. E nós temos, obviamente que a gente tem uma grande empresa local que é a Corpore, que é um sucesso, nós somos muitos prédios e o que eu gosto da Corpore é que ela veio inovando, ela trouxe para cá conceitos desde um medical center que a gente não tinha, hoje nós temos um medical center, depois nós tivemos 2 torres com apartamentos pequenos, mas que foi um sucesso, vendeu tudo, tem um clube lá dentro também, depois um outro prédio que é misto, com comercial, com estúdios, tal, que foi um sucesso também, vendeu tudo. Agora os últimos edifícios, tem um outro edifício de apartamentos mais simples que foi vendido praticamente 1 mês e meio, o prédio inteiro, então foi uma coisa absurda. Então isso tudo também tem um público que tem um desejo de morar com segurança também, praticidade, porque a cidade também está modernizando nesse aspecto. Tem muita gente que, como nós nos encontramos toda hora aí nos restaurantes, porque hoje almoçar fora é uma coisa comum aqui na cidade. E a vida está muito rápida, então você tem que ser prático. Então os novos empreendimentos foram que trouxeram uma evolução muito grande no formato da cidade. E aonde que vai crescer? Eu acredito que a região oeste vai crescer, mas a região sul, ela tem que crescer. A região sul nossa tem uma série de problemas, vamos dizer assim, estruturais, que eles têm que ser resolvidos, difíceis de ser resolvidos. Mas nós precisamos, por exemplo, na minha visão, na minha humilde visão, eu acho que a gente tem que ter a continuação do anel viário que nós temos no norte, e nós precisamos do anel viário sul, porque a rodovia passando hoje dentro da cidade como está passando, ela trava o crescimento para lá.
Então, a partir do momento que a gente tiver um outro anel viário que ligue, que tire esse trânsito dando pesado, a continuidade. Daí a gente leva novas atenções, porque o empreendedor, quando ele vai decidir se ele vai fazer um horizontal, um vertical, ele precisa entender qual que é o vértice de crescimento, para onde que está crescendo a cidade. Então, por que todo mundo, as incorporadoras primeiro foram para a região norte? Porque foi um vértice de crescimento e caiu no gosto das pessoas e foi um boom e é o que é hoje. Você tem uma coisa linda, vem gente do Brasil inteiro para ver os empreendimentos aqui, porque é um sucesso, é um case, tem case mundial aqui, que é o caso do Hectares, por exemplo, que já teve até em Dubai apresentando. Então, quer dizer, a gente tem exemplos aqui de sucessos internacionais até. Então, Dourados, ela chama atenção por isso. Às vezes, se a pessoa for só na pesquisa, ele erra. Eu sempre falo, tome cuidado só com a pesquisa, porque aqui é incrível. O mercado ele se reorganiza muito rápido, né? E obviamente que, mais uma vez, a gente não pode deixar de falar a importância do agro para a nossa região. Porque quando a gente tem boas safras aqui, nosso mercado, vários outros mercados, eles percebem um crescimento muito grande. Nosso negócio não é diferente. Então você acredita que vertical e a área horizontal, as duas vão continuar crescendo? Eu acho que sim. Tem, obviamente, que sempre tem algum limite para alguns tipos, a tipologia, mais uma vez, né? Então, por exemplo, se você pensar que tudo vai ser alto padrão, não vai rolar, não é assim, porque vai afunilando o número de clientes. Então, existe uma tendência a ter uma maturidade nesse sentido também, né? Então, como eu falei, um dos negócios que a Mood fez recentemente foi uma área de 88 hectares que vão ser lançados 3 loteamentos fechados, que é numa região oeste. Então ela vai atender quem? Vai atender principalmente a classe média. A Mood intermediou esse negócio. Nós que intermediamos, trouxemos um grupo de fora que estava interessado em entrar na cidade. É um grupo que tem mais de 35 anos de mercado, já tem uma experiência muito grande e vem para trazer um produto novo no mercado, um produto diferenciado, que não é para concorrer com os outros, é só para somar. Então é um produto um pouco diferente e que eu tenho certeza que a cidade vai gostar. E ele vem atender também uma demanda. Lembra que eu falei dos degraus? Essa região tem um público que ele começou há uns 10 anos atrás comprando Minha Casa Minha Vida, só que você passa lá, tem carro importado na garagem. Você tem gente que já é uma pessoa que foi desenvolvendo, fez uma faculdade, hoje é uma pessoa muito bem sucedida, mas ele mora numa casa, num terreno de 200 metros quadrados. E de repente ele quer fazer um upgrade. Só que hoje, por exemplo, uma região oeste é uma região alta, é uma região agradável de se morar. Então ele não quer sair daquela região. Então é mais uma opção para ele. E ali qual que vai ser o perfil desse loteamento? Então, é um loteamento? Não, são 3 loteamentos. São 3 fases, né? Então o primeiro lançamento é em torno de um pouco mais de 600 lotes, mais ou menos, mas são lotes, todos vai ser um loteamento muito orgânico, ele vai ter um formato muito diferente, muito agradável, por sinal, e ele vai ter algumas características diferentes da tipologia. E é condomínio? É condomínio fechado. Condomínio fechado. Já tem nome? Não tem nome ainda. Já tem um período de lançamento? Nós pretendemos fazer o lançamento até o final do ano. Mas não tem uma pressa, porque a gente está fazendo um projeto muito bonito, a gente está participando, mais uma vez, a gente não só intermediou, a gente está participando de todo o conceito, de tudo, né? E lá eles vão fazer vai ser feita uma avenida que ela sai do Cidade Jardim 5, que foi o último que o São Bento lançou. Essa avenida ela vai cortar o nosso empreendimento e vai chegar até aquela outra avenida que sai lá no hospital regional. Então ela vai fazer vai interligar. E na realidade ele vai interligar o hospital regional com o hospital universitário, com o HU. Porque aquela avenida ela já segue lá por trás do Indaiá e segue até lá. Então vai ser uma ligação norte-sul também, sabe? E vai ser muito interessante, porque é pista dupla e vai ser muito bonito também. É isso. Isso daí, ó, a gente ouve, né? Será que a gente pode falar, Ginés? A gente ouve muitas especulações aqui também na cidade. Ele já abriu, eu ia tomar água lá. Ele já abriu desse empreendimento, que é um empreendimento grande, que a Mood está participando.
E pergunta você, Ivone. Tem qualquer coisa, foi a Ivone que perguntou. Foi eu que perguntei. Não, é porque a gente está no mercado e a gente ouve muitas especulações de um novo shopping na cidade. É um desejo também na cidade, né? E você pode responder essa pergunta para nós? Isso... Se já tem alguma coisa, que algum passarinho te contou. Ou é só especulação de mercado mesmo? Não, já existe alguma coisa muito sólida, já existe um contrato com uma localização. Muita gente já sabe isso, a gente não vai negar que existe realmente um projeto. E esse projeto, o projeto no shopping também não nasce de um dia para o outro. Já faz anos que a gente vem desenvolvendo isso aí. Só para vocês terem uma ideia, faz 10 anos que eu estou negociando a área. 10 anos. E faz 2 anos que nós estamos no projeto e ainda tem pelo menos mais um ano para frente ainda. Porque tem várias questões que envolvem um empreendimento como Mas esse. A área foi negociada. Já está negociado, então, contrato assinado. Área negociada, então assim, ó. Então não é só especulação. Área negociada, contrato assinado. Pronto. Então, o que acontece Para te dar um alívio, não vou perguntar onde que é a área. Não precisa perguntar. Mas o projeto é bonito e ele não vem... uma coisa muito interessante é que ele vai somar na cidade, ele não vai subtrair. Tá certo? Ele não vem para poder... Porque nós temos um shopping na cidade aqui, que já está há um bom tempo e tal, e ele tem um nicho dele. Sim. Tá certo? E esse outro shopping ele não vai competir diretamente para cá. Nós trouxemos especialistas, obviamente que eu, Mário Rubens, da MUD, eu não estou com todo o domínio do know-how, embora eu tenha conhecimento profundo sobre shopping, mas eu tenho que trazer especialistas. Então, quem está à frente disso é um grupo desenvolvedor, que eles já participaram de 37 shoppings já no Brasil inteiro. Eles têm um conhecimento muito grande, tem mais de 35 anos nesse negócio e eles vêm para cá trazer um know-how não só de construção de uma construção bonita, eles têm um know-how especialmente que nos atraiu bastante, é o formato que eles negociam com os lojistas. Ele não é naquele formato assim, ó, custa tanto, se quiser paga. Não é assim. Eles têm um conhecimento profundo de cada tipo de negócio. Se você quiser montar lá uma boutique, por exemplo, ele conhece qual que é a tua lucratividade e quanto que você consegue pagar. Então, ele não vai te alugar só porque você fala que tem dinheiro para pagar aluguel. Não, porque o negócio tem que subsistir para que ele fique muito tempo. Porque o shopping, a gente estava conversando antes, ele é um negócio perene. Ele não é um negócio de poucos anos. Ele é um negócio que ele fica por muitos anos. Ele é feito para ficar quase que a vida toda. Né? Então, tanto que o plano de negócio, ele chega a 20 anos. Ele não é uma coisa assim que você fala que você vai ter um retorno de 1 ano, 2 anos. Né? Até porque ele é uma coisa mais neta. Só que ele é altamente lucrativo. Se tem um negócio no Brasil hoje que está dando certo, chama-se shopping. No Brasil inteiro. Né? Um dos negócios que mais cresce é shopping center. Sabe por quê? Porque as pessoas, como essa parte toda da informática e o próprio mundo dos negócios, as pessoas ficaram muito individualistas. E o shopping é uma oportunidade que você tem de encontrar pessoas. E aí, então, o conceito que nós vamos trazer para cá não é um conceito simplesmente de um local de compra, mas é um local destino para você se divertir. Então não é pela essência da compra, pela essência da convivência. Essência da convivência. Então é a experiência de você poder ir num local agradável, encontrar amigos, encontrar pessoas que você não vai lá só para comprar. Então vai ser uma coisa muito interessante que eu tenho certeza que Dourados vai gostar. Eu não posso dar mais detalhes. Tá certo. Não é por nada, mas é que a gente ainda já não tem arrancar definido. muita coisa. Já confirmou. Mais, talvez. Né? Ô Mário, mas assim, agora só confirmando para você que está ouvindo e assistindo ao Vitrine, o Mário confirmou que vai ter um shopping aqui em Dourados. Área já vendida. Área vendida, contrato assinado. Claro, tem muitas variáveis ainda. É um empreendimento grande. Mas o que esse grupo que vai coordenar todo esse projeto, o que eles enxergaram em Dourados e na região de Dourados? Tudo isso que a gente falou até agora. A cidade é uma cidade que ela é próspera, é uma cidade que ela tem um crescimento garantido, quer dizer, quando eu falo garantido, porque... Esse ritmo deve continuar crescendo? Não tenha dúvida. A própria prefeitura mesmo, eu tive recentemente com o secretário, que a expectativa da prefeitura é chegar a 300 mil em 2030. Tá certo? Então não estamos falando de daqui 10, 20 anos. Daqui 4 anos. Por 4 anos. Então o ritmo da cidade ela está crescendo.
E é gozado que no Brasil inteiro funciona assim. Quando você chega num patamar de cidade, parece que as coisas vão mais rápidas. E quando você chega, quando o Dourados atingiu os 300 mil habitantes, que, né, estou falando de 4 anos, que está aí, né, a cidade vai mudar mais uma vez. Ela vai ter outro tipo de perfil de investimento. O investidor, ele olha para a cidade em termos dessa forma. Ele não quer saber se a cidade é bonitinha, se tem gente legal, só ele quer saber também de retorno. E a cidade, a Dourados, ela tem vamos dizer assim, tem algumas cidades nossas aqui no estado mesmo que ela tem uma divisão social muito achatada. A divisão de renda é muito achatada. Isso tem muita classe social que não tem poder aquisitivo muito alto. Isso faz com que não venha empreendimentos também mais sofisticados, tal. Haja visto que nós tivemos uma grande marca de fast food chegando e instalou aqui coisa que ninguém acreditava. E olha o que está acontecendo. Quando você passa pela Monte Alegre, você tem que tomar cuidado, porque tem filas até agora e já faz meses que está inaugurado. E nem por isso as outras tiveram problema de fluxo, muito pelo contrário. Teve outras franquias que a venda dele quase dobrou. Até aumentou por conta do movimento. Então, falar que vai prejudicar o centro, ao contrário. Um shopping novo na cidade, ele vai alavancar negócio para todo mundo. Por quê? Onde que vai hoje muitas cidades que são em volta? Nós temos 42 municípios em volta de Dourados, quase 1 milhão de habitantes nesses 42 municípios. Onde que a maioria desse povo vai? Para quem está mais aqui para o sul, vai para Paraná, vai para São Paulo. Para quem está mais ao norte, vai para Campo Grande. Agora, o que vai acontecer com Dourados? Daí todo mundo vai voltar os olhos para cá. E é muito mais perto. É muito mais agradável, muito mais fácil. Então, nós não estamos fazendo um negócio para ganhar dinheiro só. Mais uma vez, eu tenho essa visão meio que da visão helicóptero, que eu gosto de ver a cidade como um todo. Eu quero ver essa cidade assim cada vez mais atraente para as pessoas virem para cá. E ser uma cidade de destino e não uma cidade de passagem. Entende? Então, ainda tem outros projetos aí, um parque aquático, por exemplo, que eu estou envolvido também. Olha só. A gente tem uns sonhos de fazer com que as pessoas venham para cá para ficar aqui um fim de semana, ficar um feriado, ficar uma semana passar aqui, por que não? Entende? Aqui e movimenta todo o comércio aí, né? Então, é uma coisa que eu falo que ganha mesmo. Todo mundo vai ganhar e a cidade fica próspera, sabe? Então, a cidade de Dourados tem algumas vantagens, que é o clima, a topografia, tem uma série de coisas, sabe? E a partir do momento que a nossa cidade evoluiu também em legislação, isso também ajuda, entende? Então, é por aí. Eu acho que cada vez mais Dourados merece pessoas que pensem macro e não pensem micro. Não pense no próprio umbigo e no próprio negócio, né? Que pense de um modo geral, porque se a gente tiver uma visão geral, que se a sociedade melhorar, todos nós melhoramos, não é só uma pessoa. O Mário, você trouxe uma visão muito positiva para o futuro de Dourados. A gente ficou até animado aqui agora, né? Com certeza. Que bom. Mas o que o Mário, empresário e líder, aprendeu com todos estes anos no mercado que vai levar para o futuro da Mood Imobiliária? Eu fico muito feliz de poder participar do mercado. Primeiro que eu gosto disso, não é uma coisa que eu faço forçado. Eu sempre falo que eu tenho pena de quem trabalha com alguma coisa que ele não gosta de fazer. Eu gosto muito disso, me sinto realizado em estar participando de projetos e participar de discussões, de conversa como essa que a gente está tendo aqui, porque isso me faz ser útil para a sociedade. Porque eu acho que só passar por esse mundo sem você contribuir com alguma coisa é muito pobre para eu deixar. Eu quero deixar um legado. Então, o nosso desejo como empresa e como empresário, como amigo, como tudo na cidade, é deixar um legado, que a gente não passe por aqui simplesmente passou e acabou. Eu acho que é importante para a gente ter um destino muito melhor do que nós encontramos aqui. Então, eu quero para a cidade, o que eu tenho desejo para cá, e eu não sou douradense, mas eu me sinto muito douradense, porque eu gosto mais dessa terra aqui. Eu falo que você tem que tomar cuidado para não derrubar uma semente, para não tropeçar na árvore no dia seguinte, porque é solo fértil. A gente tem tudo aqui. E eu digo mais, só não ganha dinheiro quem não quer. Quem não quer trabalhar, porque aqui é uma terra que, sabe, você tem oportunidades. Então, eu acredito muito nisso. Não é da boca para fora. Por isso que eu estou aqui há tantos anos, assim, né? Então, a Mood, eu quero deixar esse legado de pessoas que estão mais preocupados em deixar as pessoas felizes, fazer uma cidade
crescer de uma forma bastante interessante. Não tenho absolutamente nenhum desejo político, não tenho nada a ver com política. Eu sou totalmente do mercado privado e eu vejo a coisa de uma outra forma, não com o lado político, nada disso. É simplesmente com a visão de bem-estar, de trazer, por exemplo, você vai organizar hoje um empreendimento horizontal, tipo um condomínio, sabe o que vai agradar as pessoas, que tipo de coisa que a gente chama de aparelhos, que são, o que consta dentro do... Isso aí que a gente fica pensando. Hoje você tem, quando que você pensava em ter um boliche dentro de um condomínio? Então já tem isso na cidade, não é uma coisa que as pessoas imaginavam. Isso tudo é qualidade de vida, sabe? Por mais que você não joga boliche, mas você sabe que tem ele lá, né? Então isso que eu acho legal. A gente tem que pensar de uma forma macro, de uma forma até lúdica às vezes, para você não incorrer no risco de ser taxado como simplesmente um mercenário, uma pessoa que só quer saber do dinheiro e um aproveitador. Eu sempre falo que você não pode ser uma pessoa interesseira, você tem que ser interessante, né? Então, tem que ser interessado. Então, eu sou uma pessoa interessada. Eu fico o tempo inteiro querendo saber como que eu aprendo mais. Enfim, a gente não pode se cansar de se renovar. Por isso que a gente muda. E mude que a gente acompanha. Mário, eu ia agradecer a entrevista, mas eu vou dizer que foi um privilégio te entrevistar. Isso. Porque eu imagino que para a Ivânia também foi isso. Aprendi muito hoje. Foi uma aula que você nos deu hoje aqui. E o que é melhor, né? Uma aula assim que a gente não precisou pagar, né? Foi uma aula de como enxergar a cidade, mas não só como profissional ou como mercado, né? Você se mostrou aí um apaixonado pelo segmento imobiliário, mostrou muito conhecimento e como é interessante ter pessoas como você que conseguem enxergar o lado humano, as famílias, mas também os empreendimentos, também os negócios. E gostei muito do Visão Helicóptero, de enxergar para onde as coisas estão indo. Então, assim, tenho certeza que quem acompanhou esse episódio aqui do Vitrine vai também mudar muita coisa na visão de como enxergar a cidade, de como enxergar uma região, de como escolher um imóvel, do que levar em consideração. Então, Mário, foi um grande privilégio hoje, né? E foi quase uma hora de entrevista. Eu acho que daria para ficar mais uma hora de forma tranquila. Então, assim, foi muito enriquecedor a nossa conversa aqui hoje. E eu quero agradecer muito pela parceria, pela visão, parabenizar você pela visão e obrigado pela aula. Eu que agradeço, porque assim, a gente tem poucas oportunidades às vezes de falar para as pessoas o que a gente... Porque muita gente às vezes sabe que existe, mas não conhece, né? Então a gente está localizado bem no centro, então eu falo que pelo menos uma vez por semana a cidade inteira passa na frente da nossa empresa, né? E muitas vezes nem repara, mas sabe que existe. E quando a gente tem essa oportunidade de poder falar que vocês nos trouxeram essa oportunidade, é muito gratificante também. Eu só espero que as pessoas vejam, não só em mim, mas vejam na cidade o quanto essa cidade ela tem coisas boas para ela. Então vale a pena investir aqui, vale a pena a gente insistir e fazer uma cidade cada vez melhor. O que eu pude perceber também no Mário, através da entrevista, que ele não vende só imóveis, mas que ele usa o trabalho dele na imobiliária para cumprir um propósito na vida dele. Eu senti muito propósito na fala dele, de um legado que ele quer deixar para a cidade, sem nenhuma intenção política, como ele falou, mas que ele usa o trabalho dele para realmente servir a nossa cidade, para cumprir um propósito que é o da vida dele. Parabéns, viu? Parabéns Obrigado. Pelo seu trabalho. E para a gente encerrar, eu queria que você respondesse uma última pergunta. Se você pudesse resumir a Mood Imobiliária em uma mensagem para o público da essência da Mood, qual seria? Eu acredito que seja realmente profundidade, seriedade e posicionamento. A gente sabe o que a gente está fazendo. A gente não está brincando e não está fazendo a coisa de uma forma superficial. Então, que as pessoas nos vejam com essa tranquilidade, com a serenidade, mas maturidade, né? E não com amadorismo. É isso aí, Ginês. Mais um? Mais um. Muito bom, Mário. Obrigado, muito viu? Bom. Obrigado por abrir para nós tanto conhecimento aqui. Também. Obrigado. Até a próxima, Até a próxima. Vamos então agradecer os nossos convidados, né? Tá vendo? Então, assim como... a gente ficou tão empolgado que... Assim como o Mário,
que tem essa visão, o Vitrine só é realidade porque tem outras empresas que também enxergaram essa visão. Entre elas, Buffet Laudir, Colmeia Imobiliária, Eforte Incorporadora, Mara Piscinelli, Marquesana Marcas e Patentes e Mude Imobiliária. Agradecemos também a Nunes e Gomes Advocacia e Assessoria, Paulo Lobo da Ademicon, Grupo Piena, a São Bento Incorporadora, a SFT Imobiliária e a Vifran Incorporadora. Obrigado, Ivânia. Obrigada, mais um. Diniz. Espero que vocês tenham gostado e, claro, logo, logo, mais um capítulo do Vitrine de Negócios celebrar Massa FM. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vitrine de Negócios chegou pra quem construiu e nunca parou. Na rádio, na rede, em todo lugar. Sua história o mundo vai escutar. Celebrar com a Massa FM. Quem tem